Amigos e amigas, jovens, adultos, idosos, mais um dia, mais uma live. Que o Espírito Santo esteja aqui comigo. Vamos fazer uma oração. Senhor amado, aqui estou mais uma vez, Pai. Sabe quando eu comecei a trazer mensagem através da internet e o Senhor foi me ajudando. Já faz um tempo que estamos fazendo essas lives. Que não sejam em vão essas lives, mas que elas produzam efeito, que muitas pessoas possam se fortalecer, receber virtude, poder, unção, graça para vencer o mundo, vencer as trevas e se firmar na palavra de Deus em Cristo Jesus. Eu peço a tua ajuda, Espírito Santo, me dê sabedoria e graça. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Bom, pessoal, amigos, estamos aqui. Eu tenho que falar, né? Porque essa história, esse plano de gravar vídeo, né? E surgiu sem eu querer. O Senhor me chamou, né? Me deu um sonho e eu comecei a publicar os vídeos, né? Mas eu sei que não é fácil, pessoal. Eu sou um crente que me batizei no ano de 94, quer dizer, já faz anos, né? Tive a oportunidade de fazer missão no Uruguai, no Paraguai, né? Mas eu nunca fui de pregar em igreja. Eu congregava, mas eu só ouvia as mensagens, né? Eu ouvia e ia nos cultos, assistia, enfim. E lia a Bíblia também, né? Nunca pensei em pregar, mas o Senhor me pediu e estamos aí, né, pessoal? Então você não espere aí um pregador eloquente, que eu não sou um pregador eloquente. Agora, contar experiências e algum conteúdo, assim, segundo a minha experiência pessoal, né? Isso eu creio que eu posso transmitir muita coisa, muita informação, né? Porque o meu propósito era esse mesmo, né? É pregar para pessoas que não têm assim um hábito de visitar a igreja ou filho de crente, né? Porque tem famílias que já vêm de gerações, né? Congregando, né? E faz parte de ministérios, eles trazem quase de berço, né? O conhecimento bíblico, né? As famílias já mais fortalecidas, né, no Senhor pelos anos, né? Então são famílias já mais estruturadas. Mas eu não sou filho de crente. Meu pai era um ortodoxo que veio do interior. Ele era filho de agricultor. Então ele chegou aqui na cidade, começou de baixo e por fim conheceu minha mãe. Minha mãe era professora, que também não é família de crente, né? E eu digo isso para vocês entenderem a minha situação, né? E aí, após o meu pai, o meu avô era imigrante russo e pertencia à igreja ortodoxa, e lá na cidade onde meu avô vivia, tinha lá uma boa igreja, né, ortodoxa. E vindo para Santa Rosa, meu pai, ele se esforçou e se uniu com pessoas aí. Por fim, eles construíram aqui uma igreja aqui na cidade, né, com a ajuda de fora, de doações e tudo. Se fez uma bonita igreja. Então, quer dizer que a minha base é essa aí, da igreja ortodoxa, né, que não é aqueles pregadores eloquentes, é uma cerimônia lá, um ritual, assim, muito, já se mantém a história da igreja, ela praticamente é a mesma de 200, 300 anos atrás, a maneira de fazer o culto, tudo, a cerimônia.
Agora, aí esse conhecimento que eu tinha, mas não era suficiente. Isso que eu sabia, né, a igreja que eu congregava e tudo não era suficiente. E por fim Deus me levou para esse caminho, para uma conversão plena, né? Porque o ortodoxo ele tá, não vou dizer que não é convertido, né? Mas Deus queria mais de mim. Aí eu fui, né, cavocar, né? Tirar água, tive que cavocar mais fundo. Aí foi o que aconteceu, nada planejado, né? Nada planejado. Então eu tenho, acho, um bom subsídio, assim, conhecimento para compartilhar com pessoas como eu, que não são filhos de crente, não nasceram em igreja. Embora que os que nasceram em igreja, como eu estou falando, eles também precisam aprender, porque às vezes a pessoa adota aquele ensino e espiritualmente a pessoa não evolui, ela fica muito castrada, vamos dizer, né? Ela fica muito tolhida, assim, ela não tem liberdade, depende de questionar, porque é assim, pronto, a mãe disse que é assim, o pastor, né? Então, dentro da igreja evangélica também nós temos que, que buscar, né, conhecimento, não é? Muitas vezes tem doutrinas ali que eu pessoalmente não sou muito de acordo, né? Que na prática não funciona, né? Essa visão assim de santidade que muitas igrejas pregam, quando vê ela torna assim a pessoa um cascurrento, né? E, aparentemente é bonito, mas é por é como uma fruta assim, né? Que a aparência por fora é bonita. Aí tu corta, ela tá seca, ela não tem suco, né? Então muitas vezes tu olha assim a aparência, né? Esses dias eu normalmente acontece, tu vai na feira, tu olha ali, quando vê, tu traz uma fruta que não tem suco, é só bagaço. Mas a aparência até que era bonita. Então isso aí é um mal que muitas vezes igrejas acabam transformando o cristão assim, ele sendo bonito por fora, tá bom, não é? Precisa conteúdo, precisa, né? E Deus está trabalhando. É o mais interessado que as pessoas cresçam e prosperem e se tornem cristãos maduros, plenos, porque a vida de Jesus está aí. Logo, logo vai acontecer. Não sabemos quantos anos, quantos dias, quantos meses, mas tudo indica que vai acontecer. A passagem das virgens, né? Olha, veio o noivo, vai, mas eu estou sem azeite. Aí vai procurar azeite. Não dá tempo, né? Como é que você encara essa história, essa questão do azeite? O azeite é santidade, é comunhão com o Espírito Santo. O cara passa anos ali, né? Levando assim, empurrando com a barriga, o Espírito Santo desagradado da pessoa, a pessoa não cumpre, não é fiel. E aí, de um dia para outro, vai fazer as pazes. Não é? Não vai dar tempo. A pessoa tá caminhando assim. Às vezes vai na igreja, mas não está com o coração na presença de Deus, né? O que eu senti da parte de Deus é justamente conclamar as pessoas para levar a sério, né? Porque conhecimento bíblico todo mundo tem, uma boa parte, quase a maioria, mas a questão é fidelidade, a questão é entrega, né? A pessoa assumir, entregar, ser genuíno, verdadeiro, né? Então, né? E aí eu pensei, mas que capa eu vou botar? Porque cada dia que eu venho, eu tenho que fazer uma capa, né?
E às vezes eu tenho uma capa na cabeça, assim, parece que aflora, assim, aquela visão, aquela ideia. E hoje eu estava pensando, não sabia e tal, mas eu lembrei da frase que o anjo falou para Gideão, né? Vai nessa tua fé. Porque vamos imaginar Gideão, né? Gideão não era conhecido por ninguém. Ele era um coitado lá. Ele era uma pessoa assim, sem importância nenhuma. A família dele diz que era uma família pequena, das menores lá das famílias da região, né? E, né? E ele estava malhando trigo lá, querendo tirar da palha, tirar a semente e botar num saco, né? E os midianitas controlando tudo, né? Eles sabiam que alguém tinha estoque de alimentos, eles roubavam, eles saqueavam. Então, qual era o propósito do Gideão? Era fazer escondido, era malhar o trigo escondido, sem que ninguém visse, percebesse, né? Então, aí o anjo apareceu para ele, porque Deus se agradou, né? Porque ele estava ali peleando, né? Lutando para sobreviver, como se diz, né? Então, isso é um exemplo para nós. Essa história de que que Deus quer um santarrão, né? Que ora e faz curas, milagres, às vezes Deus permite, né? Que pessoas tenham esse dom, né? De cura. Não, Deus quer uma pessoa sincera, verdadeira, né? E aí o anjo ali, quando se despediu de Gideão, ia dizer o quê? Né? Não, eu vou te dar poder, autoridade, tu vai ser forte, tu vai ser poderoso. O anjo disse assim, vai na tua fé, vai, Deus vai te preparar, Deus vai te ajudar, mas segue, não pare, né? Então, o importante às vezes na caminhada cristã é não parar. Né? Tu pode, de repente, em algum momento dar uma tropeçada, o diabo te tenta, vem lá um prato, né, saboroso, né? O inimigo sabe o que apetece. Tentou Jesus, imagina. Ele queria destruir com Jesus, né? Ele queria envergonhar Jesus, né? Depois, né, rir da cara de Jesus. Só que não deu certo. O Espírito Santo estava na vida de Jesus, ele discerniu tudo. A astúcia de Satanás, Jesus discerniu. Mas nós, como pessoas normais, vamos dizer, humanos e cheios muitas vezes de problemas, de dificuldades, nós precisamos de ter comunhão com o Espírito Santo, sim. Aí vem o tentador, vem a proposta, vem o convite, vem a oferta. Olha, eu vou te dar um emprego aí, ó, um bom salário, assim, tal. E só que a jovem, no caso, já decide que o cara tem outra intenção, né? Ele não é interessado em ajudar, mas de roubar, de repente, uma benção, destruir a vida da jovem, muitas vezes, né? E, então tem ofertas que às vezes o diabo está por trás. Mas se a pessoa tem discernimento, unção, o Espírito Santo na vida, o Senhor mostra. Sabe quando a pessoa fala assim, surge aquela sensação, aquele mal-estar, a pessoa se sente assim meio, sabe? Dá uma sensação assim de que não dá uma alegria, dá um medo, um temor. Aí o que acontece? A pessoa é o Espírito Santo falando, né? Isso foi que ano? Eu não sei exatamente o ano, mas eu vim da faculdade de Santa Maria, né? Que eu me formei. E naquela fase que eu estava aqui em Santa Rosa, não tinha muito trabalho, estava parado. E surgiu a proposta de eu fazer
estudar na Rússia. Surgiu a proposta, eu ia ter moradia, eu ia ter alimentação, tudo pago, tudo pago. Até a passagem de avião paga. Parece que meu pai ia ter que pagar só quando eu voltasse para o Brasil, nas férias, aí meu pai ia ter que ter um investimento aí. Até roupa eles iam fazer para mim, para suportar o frio, né? E aí o meu pai, nossa, e eu meio, sabe, vou, não vou, e eu queria ir, mas ao mesmo tempo algo me segurava, né? Algo me dizia, olha, não é bom. Não exatamente que o Espírito Santo falou comigo dessa maneira, mas o sentimento que eu sentia, né? O que eu sentia era um temor, uma certa indecisão, né? Aí o meu pai foi comigo, nós fomos para Ribeira. Eu acho que naquela época meu pai tinha um Opala Commodoro, carro excelente para viajar, asfalto, pá, é muito bom. Aí comprei lá jaqueta de couro, uma japona, isso, luva e tá, compramos lá umas roupas. Porque eu ia estudar num lugar frio, né? E, e aí chegou, se aproximou o dia da viagem, né? Já estava tudo reservado até. Eu creio que até a passagem já estava sendo encomendada, talvez. E, e aí eu comentei pro pai, disse, olha, eu não estou muito bem, eu não vou ir, eu não quero ir, acho que não vai ser bom eu ir. E por fim eu mandei uma cartinha pro embaixador, porque tudo eu tinha recebido essa bolsa de estudo pelo governo, né? E mandei pro embaixador, escrevi, expliquei lá, eu dei uma justificativa assim, meio, e, e assinei, mandei a cartinha e por fim eles suspenderam e eu não fui, né? Lógico, porque eu desisti, né? E, e eu creio que se eu tivesse ido não ia ser bom, eu ia sofrer algum problema, um tropeço, uma queda, eu não estava preparado. Eu ainda nem batizado eu era naquela época. Eu não tinha aceitado a Jesus, não era batizado. Eu tinha problemas, coisas na minha vida que não estavam bem. E aí eu ia encarar uma Rússia, né? E depois, só para vocês entenderem como é que funcionou o mistério da coisa, eu me batizei, eu fui a Porto Alegre, eu me batizei, fui trabalhar na costa do Rio Uruguai, depois fui para Ribeira, depois voltei, fiz, sabe? Fiz até seminário, não, seminário eu fiz depois. Aí o meu irmão surgiu uma proposta para o meu irmão estudar na Rússia. E aí, por fim, ele mais um grupo de pessoas estudar medicina. Então, o Espírito Santo, eu sei que Deus, no plano de Deus, o meu irmão faz parte, né? Ele foi e voltou cheio de problemas, passei por muitas lutas com meu irmão. Então, eu vejo assim, a mão de Deus hoje eu já estou mais preparado. Se hoje, por exemplo, surge uma oportunidade de eu ir para a Rússia, até pelo fato de que quando o meu irmão estava na Rússia, eu fiz um voto, né, que se ele voltasse bem, tranquilo, sem problema, vivo, eu aceitava se Deus quisesse que eu fosse para a Rússia, né? Então agora é outra fase, né? É outro momento, né? E eu estou esperando o Senhor. Eu não vou fazer missão aí, atropelar, né? Porque, né? O Senhor é que prepara, o Senhor é que, né, que controla tudo. Mas agora é outra realidade. Eu já estou preparado, eu tenho conhecimento bíblico, eu tenho uma base de experiência bem mais sólida. E outra coisa que eu ir para a Rússia, para quê? Deus tem os planos dele, né? Os mistérios dele, né? Então é tudo no tempo de Deus, essa é a verdade, né?
O Senhor é que sabe. E quantos anos passou nesse intervalo entre eu desistir de viajar e agora? Anos? Muitos anos, mais de 10 anos, com certeza, né? Uns 20 e poucos anos. Então, tudo hoje eu estou mais preparado, sólido para enfrentar. Tu, de repente, vai fazer desafiar lá uma situação tal lá que tu sabe que lá vai ter uma fortaleza espiritual, de repente, no mundo espiritual, né? E tu não está preparado, tu não vai. Mas quando vê, Deus te capacita, te dá conhecimento, te dá um revestimento espiritual maior. Aí quando vê, é o tempo, né? Mais ou menos o que aconteceu na igreja primitiva, né? Fique em Jerusalém, esperem até que do alto, né, veio o revestimento. Pedro era um cara que ele titubeava lá, não era uma pessoa firme. Mas depois que ele foi batizado no Espírito Santo, ele ficou o super Pedro. Pregou lá e 3.000 almas, 5.000 almas se converteram. Né? Uma coisa tu tá com as tuas armas humanas aí. Aprendeu lá na católica, na ortodoxa, um sinal de cruz e não sei mais o que, umas ladainhas, e lê um pouquinho a Bíblia e tá. É pouco? É pouco? Eu oro pelos ortodoxos, tudo, peço que Deus batize com o Espírito Santo, né? Eles saber o que é a plenitude, eles experimentar, né? A multiforme manifestação do poder de Deus, né? O poder de Deus não se resume só ao sinal da cruz. Né? Os ortodoxos cuidam muito, outros botam os 3 dedos e pá, aquela coisa assim, sei lá, é pouco, né? Eles tiveram que esperar lá, orando, eles lá numa peça, lá num local lá, não sei como é que era, mas era uma residência. Engraçado, a gente, quando pensa em casa, a gente imagina madeira, construção de madeira, mas lá em Israel era tudo pedra, nem tijolo, é pedra, né? Talvez um tijolo, não sei. Então, lá naquele local, eles esperaram. E aí, quando vê, no dia de Pentecostes, até Deus aproveitou o dia certo, né? Porque tava um monte de gente ali, né? Comemorando lá, vieram para Jerusalém, gente de tudo que é parte na época, né? Fenícios, daqui, de lá, gregos, sei lá. E aí, por fim, o Espírito Santo lá começou a usar os irmãozinhos. E eles começaram a falar línguas que eles nem sabiam. Né? E olha só, agora eu me lembrei aqui do testemunho, né, que um judeu, né? Um judeu, o pessoal pregando para ele disse: não, eu não acredito. Eu acredito só se Deus, né, só se Jesus falar comigo em hebraico, tem que falar comigo em hebraico, né? E daí ali eles estavam no local lá e era uma pregação, talvez, né? E uma menina foi batizada com o Espírito Santo, ou já era batizada com o Espírito Santo, e ela começou a falar em línguas, e era em hebraico que ela falava. Uma menina lá que não tinha nada a ver com Israel, com o judaísmo, nada. A nacionalidade, talvez, não sei qual nacionalidade. E daí o judeu, né, começou a perceber que estava falando a língua dele, né? E a menina dizia assim, repetia, sabe? Eu sou Deus, eu sou Jesus. Jesus falava, né? Eu sou Jesus e eu sou Deus. Algo assim, sabe? Embora que eu prefiro, assim, pessoalmente, separar, né? Jesus, Filho de Deus,
e Deus. Mas só que o que aconteceu foi que Deus entregou tudo para Jesus. Jesus é o herdeiro de Deus, é a rocha onde está apoiada a igreja, então ele é praticamente Deus. E aí o judeu se apavorou, né? A criança, a menina lá falando em hebraico. Né? Então hoje em dia nós temos que, né, às vezes a pessoa é dura de coração, mas Deus sabe, né? Que nem dizia o pastor Getúlio lá no Uruguai. Eu morei lá um tempo, congreguei lá. E Deus tem ferramenta para tudo. Aí o cara tem lá uma dúvida lá, um parafusinho assim lá, uma dobrinha ali. E aí Deus bota lá uma chave de fenda meio com uma ponta, né? Para apertar aquele parafuso. Então é fácil de entender, né, pessoal? Se Deus criou nós, Ele sabe como lidar, né? O meu irmão, durão comigo, eu sofri, ele me xingar, e destratar, e botar nome. Mas aí esses dias me deu um piripaque, né, que é por causa da diabetes, né, eu tava tomando refrigerante meio demais, e aí um dia, um domingo de manhã, eu acordei e comecei assim, sabe? É bem assim como eu fiz, bem assim, eu assim, ó, não consegui me equilibrar. Aí sentei na cama assim, para não cair no chão, né? E aí eu queria chamar minha mãe, mãe, eu não tô com bom. Não conseguia nem falar direito. Daí, por fim, a minha irmã atrapalhada pro celular, porque ela não entende muito, eu ensino. Aí, por fim, ela teve a ideia boa de ligar pro meu irmão. O Bruno tá assim, tá acontecendo isso, eu não sei nem falar, e pai, não tá bem. Aí o meu irmão, né, nessa parte eu considero que ele é uma pessoa bem, né, despertada, né, chamou o SAMU. Aí chegou o SAMU aqui, e eu desci as escadas assim, ó, ele me apoiando aqui assim nos braços. Eu não conseguia caminhar. Aí chegamos lá na UPA, né? A minha taxa de glicose estava lá em cima. Podia até me dar um problema, uma complicação ali, um infarto, o cara falou, um derrame. E por fim me deram remédio, fui baixando, fui baixando. E nesse tempo o pessoal ali chamaram meu irmão para conversar separado. O caso é sério, não sei se não vai acontecer tal coisa, meu pai. E aí o meu irmão, né, viu que a coisa era grave, né? Veio aqui falar para minha mãe, chorou, porque Deus quebranta, Deus. Eu sei que ele me quer bem, me ama tudo. Então Deus sabe como tratar, né? Eu nunca vi meu irmão chorando, só uma vez eu vi, mas não convém nem falar. A questão profissional lá, uma pessoa, ele tinha para receber uma pessoa e tal, e quando veio ele teve que cobrar, né, essa pessoa, e nesse dia ele chorou também. Mas é assim, Deus sabe como lidar, como tratar, né? E o Espírito Santo está aí para ajudar nós, né? Não sei se tem alguém me assistindo aí, podia entrar e, né, dar um boi, tudo bem? Esse dia eu falei assim, quando veio surgiu uma pessoa, uma amiga minha que estava me assistindo. É bom? Eu não cobro muito, sabe? Responde, diz da onde, essas coisas. Não, cada um sabe o que faz, né? Vai escutar, vai pensar, vai refletir. Eu estou semeando. Eu estou semeando. A Bíblia diz: uns semeiam, outros colhem, outros regam, né? Outros limpam o solo. E
assim é a obra, né? Certo, pessoal? Ó, esse hino, conhecido por muitos, né? A ele a glória. E aí estão pessoas se convertendo. Eu não tenho lá muita gente lá de visualização, mas eu me alegro, que eu penso assim, eu estou dando minha contribuição. De repente um lá se converte, vai ganhar vidas, vai ser um pregador, vai ser um evangelista. De repente, um brasileiro lá na Europa está me assistindo. Como eu gostaria de receber mensagem, né? Ah, eu sou fulano de tal, moro aqui em tal lugar e gostei da tua live. Mas tudo bem, vamos seguir pregando, né, pessoal? Tá? Então, nós vamos, ainda temos uns minutinhos, né? Mas tu vê o que Deus fez comigo. No momento que eu estava inseguro, eu não viajei. Era dois para viajar. Eu e um rapazote aqui de Campinas, ele era um pouco mais novo que eu. E eu não fui e ele foi. Ele embarcou, pegou o avião, desceu lá. Ele ficou, acho que nem uma semana ficou lá e voltou. Aí não gostou da comida e não, sabe, não, desistiu. E aí, vamos supor, e vai que eu fique lá, né? E depois dá tudo errado, vamos supor, né? Espiritualmente, de repente, eu não tenho nem maturidade e acontece alguma coisa. Eu acho assim, ó, até um conselho que eu comparto com vocês. Vai fazer um negócio, ore. Meu pai dizia assim, ó, meu pai, muitos talvez aqui da cidade, que talvez me assistam, sabe? Meu pai, conheceram meu pai. Meu pai dizia assim que nunca tome uma decisão apressada, principalmente em negócio. Se tu puder adiar mais um dia, tu dormir, passar uma noite, né? E meu pai era uma pessoa que eu considero uma pessoa sábia. Ele era bom nos negócios, tudo. Porque às vezes é uma bucha. E tu tá ali comprando uma coisa que não vai servir, que vai te estorvar, que vai dar problema, que tu vai perder dinheiro. Então, aquela noite que tu vai passar e tu vai botar a cabeça no travesseiro, é um tempo que de repente Deus vai falar contigo. Deus vai te mostrar, ó, isso aqui. Deus vai te dar um sonho, por exemplo, né? E quando vê, tu vê que não convém, né? Então, esse é o conselho que meu pai me deu. E é verdade, né? Quando eu estava lá em Ribeira, né? Que eu praticamente eu fui para Ribeira, não fui para Santana do Livramento. São cidades juntas, mas onde eu fiquei foi no Uruguai, né? E, claro que a gente volta e meia estava no Brasil, Santana do Livramento, atravessar a fronteira, tudo. É só atravessar uma rua lá. E aí tinha um amigo meu, né? E ele partiu agora, não faz muito. E ele tinha um carro e ele queria me vender o carro. Não, mas eu te vendo, consegue um dinheiro tanto por tanto, eu te vendo. E eu tava naquela de repente comprar o carro, né? E eu tava indeciso e tal, quando veio de noite, Deus me deu um sonho que que eu, que eu tava remendando uma roupa velha. Eu botava assim, os remendos, ficava aquele remendo assim, ó, novo, em roupa velha, sabe? Fica horrível. E aí eu acordei, tipo, puxa vida, era o negócio aquele que, sabe? Um carro que um pistão não funcionava, já pensou? Uma sucata. Eu tinha uma gaita boa, usada, mas boa, inteira, toda original, com vamos dizer,
Aquela onde ela vai dentro ali, né? O estojo dela, tudo original. E eu tentando vender pro meu tio. Eu tenho um tio que é fazendeiro, né? Eu queria vender a gaita pro meu tio para fazer o negócio. E aí desisti, né? Ia ser bucha, entendeu? Ia ser problema, ia ser prejuízo. Deus mostra. Né? Mas de repente o cara é apressado, quando vê, Deus não tem nem tempo de mostrar. Outra coisa, casamento, né? Ah, eu vou casar com fulano. Ah, aparece uma pessoa assim. E quando vê, Deus mostra lá uma situação lá de briga, de contenda. A pessoa entende que Deus não quer que a pessoa assuma aquele, né? Toma aquela decisão. Né? Esses dias eu tinha uma jovem que a gente conheceu assim, nem conheceu muito, pela internet, pelo Instagram talvez, né? E pelo Instagram. E eu pensei, bah, mas é uma jovem nova, assim, uma jovem assim, de repente podia ser. Eu pensei assim, Senhor, eu fiz uma pergunta, né, espiritualmente falando, Senhor, tu permite que eu namore? E se eu namorar ela, como é que vai ser? Me mostra, né? Eu nem falei de casar, só namorar, de me aproximar dela, se valia a pena eu investir, né? Daí Deus me deu um sonho. Eu estava numa tribulação, estava numa tribulação, sabe? Tipo assim, mal. O Senhor mostrou, sabe? Então, nós temos hoje em dia o Espírito Santo que ajuda, que consola, que fala, né? Aí a pessoa não dá valor à Bíblia, não dá valor à pregação, não dá valor a pastor, não dá valor a nada, aí quando vê, segue o caminho lá, tropeçando, caindo, né? Por quê? Porque a pessoa rude, pessoa, sabe, não aceita os conselhos, não quer aprender. Aí Deus permite que o cara, né, dê as trompadas, cabeçada. E o mundo tá aí. Agora eu vi em Curitiba lá, o cara lá no apartamento, lá no meio de uma sacada, brigando com a mulher com uma saia curtinha, e ela se baixava um pouco, dava para ver as calcinhas, e brigando e se agarrando, e discussão, o pessoal filmando, os casos desse tipo, isso está acontecendo quase em toda parte. As mulheres, por exemplo, começam a observar e, e não buscam da presença de Deus, não buscam o conselho de Deus, aí se envolve com o fulano, com o Beltrano. O cara, de repente, é violento, é ciumento, e aí depois medida protetiva, e não adianta. Não adianta. Agora há pouco aqui o cara matou, a mulher tinha medida protetiva e ele foi lá e saqueou a mulher. Onde é que foi mesmo? Santa Maria. É, foi em Santa Maria. Eu morei lá. O cara matou a mulher. E aí a polícia prendeu ele, a faca ensanguentada, coisas escabrosas, vamos dizer, né? Mas é aquela história, eles não buscam o conselho de Deus, e aí fazem as coisas por conta. Entendeu, pessoal? Essa história que tu vai casar e tu vai mudar a mulher, depois ela vai aprender comigo, eu vou ensinar, ela muda. Não, não é assim. Tu tem que casar com a pessoa preparada, a pessoa já que vai dar certo contigo, que tem possibilidade, que o Senhor preparou, né? Aí tu é teimoso, tu quer fazer do teu jeito, né? Até na mecânica tem especificação. Tu tem que fazer assim, assim, porque senão o motor funde.
tu tem que fazer assim, tem que botar uma peça exatamente da mesma dimensão, original às vezes, né? E tudo mais, tem cuidados. E na vida humana não é a mesma coisa? Claro. Tem mulher que não vai dar certo contigo, não adianta. Essa história que Deus vai fazer a obra, às vezes não faz. Deus não quer, de repente, que tu esteja junto com aquela pessoa. Deus tem um plano maior para ti, de repente aquela pessoa vai atrapalhar. Né? Então, tudo é consequência da displicência. A pessoa não tem capricho, não tem uma vida de oração. Né? Agora, claro, chegar no ponto de Abraão, né? Falar lá para o mordomo, olha, vai lá buscar a esposa do meu filho. Ah, e se ela não quiser vir? Bom, se ela não quiser vir, é porque não é. Deus vai preparar uma pessoa lá, tu vai encontrar a fé de Abraão, né? E veio com a esposa do filho mesmo. Diz que tem um tal de um anjo que é aquele que busca a pessoa certa. Que tal essa, né? Vamos confiar que tem um anjo aí, né? O Cupido, né? Eu tenho por base o meu pai e a minha mãe. Com briga e discussão às vezes, né? Sempre, mas aconteceu. E ali desentendimento. Mas quando vê, viver a vida toda junto. E a minha mãe diz, esse. Eu brinco com a minha mãe, digo, mãe, o meu pai te amava. Meu pai, não me amava. Meu pai, ele fez um. Ele deu umas resbaladinhas, né? Mas hoje em dia, né? E aí a minha mãe, não quero, não. Mas eu tenho certeza que meu pai amava a minha mãe. Um amor assim, verdadeiro, sabe? Então, né? Agora, se fosse talvez outra mulher, já tinha se separado do meu pai, ou tinha pego outro homem. Ah, tu fez coisa assim, eu também vou fazer. Mas a minha mãe era prudente. A minha mãe segurou firme. Tá comigo aqui, nós estamos cuidando dela. Mas não é qualquer uma que vai chegar aqui e vai desdobrar a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa, ela tem discernimento, tem sabedoria, né? Mas seja o que Deus quiser, né? Então, pessoal, né? Pessoal, Deus está trabalhando, né? Pessoas estão aceitando a Cristo, se batizando, é muita gente. A vida de Jesus está próxima, né, pessoal? E depois que vai ser, né? O pessoal pensa que, isso aí não vai acontecer nada, né? Aqueles que ficarem nessa terra vão, vão se deparar com uma situação terrível, caótica. Não vai ser fácil. Mas vamos lá, né, pessoal? Porque, pensa bem, o que custa eu ser mais prudente? Está provado que o pecado faz mal. Está provado. Eu sei. Quando eu meio que eu me desencaminho, começo a fazer alguma coisa, começo a perder para a carne, vamos dizer, né? E planos e ideias, e tu vê imagens, tu vê cena, e quando vê isso estimula a pessoa, de repente, seguir os conselhos do mundo. Eu começo, sabe, sair um pouco do caminho aí, dar umas titubeadas, vamos dizer, né? E começa a acontecer coisa errada, começa a dar problema, começa o carro a dar problema, os inquilinos começam a querer sair, reclamar, e
A minha irmã também, a minha mãe, é tudo um problema. É bem assim, pessoal. Se tu quer, por exemplo, se dar bem até nos negócios, na tua vida profissional, tu ter dinheiro, não te faltar nada em casa, segue a Cristo. Obedece, cumpre, seja fiel quando vê. Tu tinha problema lá que o teu dinheiro não vencia, chegar no fim do mês, tu se desesperava, quando vê o dinheiro começa a permanecer na tua mão, começa a surgir lá negócio, oportunidades, quando vê, tu tá vivendo na bênção. Depois que eu comecei a fazer as lives e assumir realmente essa chamada, né? Eu estou vivendo na bênção. Estou vivendo na bênção. O meu irmão já está trabalhando mais, está mais dedicado, está sobrando um dinheirinho. Nós estamos se alimentando melhor. As minhas roupas até são melhores. Eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser sincero. Vocês estão aprendendo, né? E a minha vida toda, sabe como é que eram minhas roupas? É duas camisetas, ou três. Uma mais ou menos, uma quase que não dava para usar, e uma um pouquinho mais nova. Então, eu tinha que revezar, né? Lavava uma, secava, usava. Era assim, não tinha opção. Sapato, dois no máximo, um meio já quase, outro um pouco melhor. Às vezes eu tive problema de até um tênis lá que já eu tinha que trocar e não podia. Essa é a minha realidade de quase toda a minha vida. E agora, por último, eu estou comprando roupa, tá me sobrando, Deus está permitindo que eu escolha o que comprar. Escolha até uma loja de mais, sabe, teoricamente mais cara, sei lá. Eu cansei de comprar roupa aí, essas camisetas aí que estampa aqui, camiseta aqui. E hoje Deus está requerendo se vestir melhor, né? Mas aí tu vê a mão de Deus. Nos tempos difíceis, Deus também não me desamparou. Agora que eu comecei a me dedicar a fazer a obra, pregar o Evangelho, eu sinto que Deus está abençoando. E estou agora com um livro, olha só que bênção, pessoal. Daqui uns dias vai ter um livro aí que eu produzi, que conta um período da minha vida, quando eu estava lá no Uruguai, no Paraguai. Começou lá no Paraguai, eu escrevi umas páginas, e eu parei. Depois eu fui para o seminário e levei meu computador lá e escrevi algumas páginas, lá no seminário. E às vezes me vinha o pensamento, pega e deleta e apaga, e que tu não vai conseguir fazer mesmo e tal. E várias vezes eu fiquei pensando, olha, deletar e apagar. Mas uma coisa me segurou, não, mantenha, segue, vai. Daí quando eu estava aqui em Santa Rosa, depois que eu vim morar aqui, que eu vim, eu estive no Paraguai um período e voltei, mas alguma coisa faltava, era um sentimento assim que eu tinha que resolver o problema, não? Eu tinha que resolver o problema, que era como se fosse uma coisa assim que estava incompleta, né? E aí eu pensei assim, mas eu vou buscar, vou ocupar ali o porão do prédio, que na verdade era para ser garagem, mas não deu muito certo. A rampa ficou muito alta, assim, o carro enrosca. E aí nós alugamos, deu problema e tudo, por fim estava desocupado. Aí eu peguei e levei o meu computador, que tem uma mesa lá boa de madeira que eu fiz, né? E aí quando eu comecei a escrever. E aí o Espírito Santo, eu vou dizer bem claro que foi o Espírito Santo.
começou a fluir. Eu comecei a lembrar e me via, né, o texto, mentalmente eu comecei a... E quando veio, um dia eu escrevia 10, outro dia 3, outro dia 5, outro dia 2. O livro começou a expandir, crescer. Eu demorei o quê? No porão? Uns 2 meses e meio por aí. É. E quando veio, eu tinha uma dúvida, como é que eu vou resolver esse problema entre Brasil e Paraguai, Uruguai, o contexto, né? O que que eu vou... Eu tenho que ter um conteúdo, né? Daí eu fui, parei ali no centro, ali tinha um senhor que ele trabalhava com distribuidor de ração para gado produzir leite. E aí o senhor me deu na mente, assim, todo o contexto, sabe? Ah, fulano que viaja, que faz isso, faz... E eu comecei a encaixar. Pá, quando veio o livro, né, tinha um desfecho, né? A experiência que eu tive em Porto Alegre, o submundo da prostituição, e mais isso, e mais aquilo, os produtores de leite. Quando vê, né, fechou a descrição, o livro, né? Tá, daí, e agora? Como é que eu vou fazer? E tal. Aí eu peguei, pensei, eu vou publicar na internet e tal, não vou fazer muita coisa, não vou perder tempo, não vou gastar nada mesmo. Aí um amigo meu, né, de Porto Alegre, me publicou o livro em PDF na internet. E aí muita gente leu. Mas aí eu senti que faltava também alguma coisa, porque, pô, internet é uma coisa, mas o livro de papel é outro departamento, né? Daí, daí eu pensei, pá, mas eu vou ter que dar um jeito, né? Aí pesquisei preço, era inviável eu mandar imprimir, era inviável, muito caro, né? E como é que eu vou vender, como é que eu vou distribuir e tal? Daí quando veio, começou a mensagem na internet, no Facebook e tudo, propostas de editores para fazer o livro. E eu não dei muita atenção, mas lá pelas tantas, né? Aí surgiu um cara que me botou contra a parede, né? Olha, é assim, assim, tu vai ter que investir tanto, e mais não sei o que, pá. E me explicou como é que funcionava. E por fim eu peguei eu aceitei os argumentos dele e resolvi, através de uma editora aí que vai ser lançado o livro, né? Porque eles têm conhecimento como distribuir o livro, né? Eu não sei. O Brasil é enorme, aí eu conheço, ia vender para meia dúzia aqui na minha cidade. Então, é a mão de Deus, pessoal. Eu nem vou dizer que é eu, é a mão de Deus me ajudando. Então tá, fique na paz, que o Espírito Santo venha te ajudar, te dar sabedoria, acrescentar, que tu possa ser uma bênção e buscar Jesus, ganhar tua família para Cristo também, né? Eu peço em nome de Jesus, siga firme, não desanime, não desista, siga o exemplo de Gideão. Estava lá, meio solitário, mas estava batalhando, né? Se manter vivo, de pé, né? Vencer os desafios do mundo, certo? Fique na paz, em nome de Jesus, amém.